Olá, galera! Sou a professora Vivian, de Língua Portuguesa, e hoje vamos começar a entender um pouquinho sobre romance. Tudo bem com vocês? Nossos objetivos de aula hoje são 3. Ler trechos de um romance, localizando informações explícitas, inferindo implícitos. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão e identificar os elementos que constroem a narrativa. Falando um pouco sobre romance. O romance é um formato literário. Quantos romances você já leu? Você tem o hábito de ler romance? Conta só para mim. Que romance você gostaria de ler este ano? Você tem algum já na sua listinha? Vamos dar uma olhada então? Hoje a gente vai começar sobre um famoso romance da nossa literatura. O Filho Eterno, do Cristóvão Teza. Já ouviu falar no Cristóvão Teza? Então vamos conhecer um pouquinho aqui. Acho que é hoje, ela disse. Agora completou com a voz mais forte, tocando-lhe o braço, porque ele é um homem distraído. Sim, distraído, quem sabe? Alguém provisório, talvez. Alguém que aos 28 anos não começou a viver. A rigor, exceto por um leque de ansiedades felizes, ele não tem nada e não é ainda exatamente nada. Vamos lá. A mulher, em todos os sentidos, o sustentava. Já havia 4 anos, agora era sustentada por ele, enquanto aguardava o elevador, à meia-noite. Ela está pálida, as contrações, a bolsa, ela disse, algo assim. Ele não pensava em nada. Em matéria de novidade, amanhã ele seria tão novo quanto o filho. Era preciso brincar. Entretanto, é um papel que representamos. O pai angustiado, a mãe feliz, a criança chorando, o médico sorridente, o vulto desconhecido que surge do nada e nos dá parabéns. Há um cenário inteiro montado para o papel e nele deve-se demonstrar felicidade. Orgulho? Também. Ele merecerá respeito. Há um dicionário inteiro de frases adequadas para o nascimento. Vamos ao quiz agora? 1 minutinho para resolvermos essas questões. Olhem a questão, por gentileza. Releia o trecho inicial do romance O Filho Eterno, de Cristóvão Teza. Alguém provisório, talvez. Alguém que aos 28 anos ainda não começou a viver. A rigor, exceto por um leque de ansiedades felizes, ele não tem nada. E não é ainda exatamente nada. O narrador pode ser classificado como: alternativa A, personagem; B, observador; C, onisciente; ou D, autor. Estou de volta aqui, vamos dar uma olhadinha na resposta. Narrador onisciente. O que é um narrador onisciente? É aquele que conhece a história em detalhes da trama. Além disso, ele tem o conhecimento sobre seus personagens, sentimentos, emoções. Costumo dizer que ele sabe tudo que o personagem vai fazer.
Vários são os tipos de narrador. Narrador onisciente, narrador observador e narrador personagem. Já falamos do onisciente. Vamos ver aqui o observador. Como o próprio nome diz, o que é o narrador observador? É aquele que observa, né? Ele vai contando a partir do seu ponto de vista. O narrador personagem é aquele que conta a sua própria história. Então, o que vai acontecer com ele? Ele, o narrador personagem, vai chegar assim: eu estava lá, eu vi. Geralmente em primeira pessoa, do singular ou do plural. Continuando a leitura, acompanhem com a prof aqui. Ali era enfim a sensação de um tempo parado, suspenso, naquele silêncio iluminado em que pequenos ruídos distantes. Seria algo, agora, um pai, o que sempre dignifica a biografia. Será um pai excelente? Ele tem certeza. Fará de seu filho a arena de sua visão de mundo. Já tem pronta para ele uma cosmogonia inteira. Lembrou de algum dos versos de O Filho da Primavera? A professora amiga vai publicá-los na revista de letras. Sim, os versos são bonitos, ele sonhou. Súbito, o médico, por quem nunca sentiu simpatia e, portanto, nada esperava dele, abre as portas basculantes, como sempre, sem sorrir. Nenhuma novidade na ausência de sorriso. Tudo bem? Ele pergunta. Por perguntar, a cabeça já está no mês seguinte. 7 meses depois, 1 ano e 3 meses, 5 anos à frente, o filho crescendo, a cara dele. É um menino, também nenhuma surpresa. Eu tinha certeza de que seria mesmo o filho da primavera. Ele teria dito se falasse. A mãe está muito bem e desapareceu por onde veio. Vamos para a atividade 1? Releia os trechos. Será um pai excelente, ele tem certeza. Fará de seu filho a arena de sua visão de mundo. Já tem pronta para ele uma cosmogonia inteira. É um menino, também nenhuma surpresa. Eu tinha certeza de que seria mesmo o filho da primavera. Ele teria dito se falasse. A questão A. Apesar de ser jovem ainda e de ser o primeiro filho, quais sentimentos ele tinha em relação à paternidade? Questão B. Cosmogonia. Qualquer modelo sobre a origem da existência. Qual o efeito de sentido para essa parte aqui? Vamos conferir as respostas, então? Será um pai excelente, ele tem certeza. Fará de seu filho a arena de sua visão do mundo. Já tem pronta para ele uma cosmogonia inteira. Da alternativa A, significa o quê? Que ele estava cheio de expectativas e sonhos em relação ao nascimento do seu primeiro filho. A palavra cosmogonia. Passar sua visão de mundo para o filho. Ao ser um bom pai, o filho já teria pronto um modelo a seguir.
continuamos agora, turma, a leitura. Tudo bem? Tudo bem, ela diz. Um pouco dolorida ainda. O médico veio aqui? Não. Telefonou para as famílias? E ela sorriu pela primeira vez. As famílias? Família é um horror, mas um horror necessário ou inevitável. O que dá no mesmo. Agora terei a minha, ele pensa. Chega de briga. Só os árabes e judeus conseguem viver em guerra a vida inteira. E ele ri da piada que imagina, quase contando à mulher, mas desiste. Vou ligar agora. Que horas são? Como se ela pudesse saber. A manhã mais brutal da vida dele começou com o sono que se interrompe. Chegavam os parentes, ele está feliz, é visível. E há agora um alheamento em tudo, como se fosse ele mesmo e não a mulher que tivesse o filho de suas entranhas. A sensação boa, mas irremediável ao mesmo tempo, vai se transformando numa aflição, invisível que parece respirar com ele. Afinal, ele é só um homem desempregado e agora tem um filho. Ponto final. Não é mais apenas uma ideia e nem mais o mero desejo de agradar que o seu poema representa. O ridículo filho da primavera. É uma ausência de tudo. Mas os parentes estão alegres, todos falam ao mesmo tempo. Como ele é? Não sei, parece um joelho. Ele repete o que todos dizem sobre recém-nascidos. Para fazer graça e funciona. Sim, está tudo bem. É preciso que todos vejam, mas parece que há horários. Daqui a pouco ele vem, aquele pacotinho. Ele já tem nome? Sim, Felipe. Súbito a porta se abre e entram os dois médicos, o pediatra e o obstetra. E um deles tem um pacote na mão. Então, estão surpreendentemente sérios, absurdamente sérios, pesados. Para um momento tão feliz, parecem militares. Há umas 10 pessoas no quarto e a mãe está acordada. É uma entrada abrupta, até violenta. Passos rápidos, decididos. Cada um se dirige a um lado da cama, com o espaldar alto. A mãe vê o filho ser depositado diante dela ao modo de uma oferenda. Mas ninguém sorri. Eles chegam como sacerdotes. Há um início de preleção quase religiosa, que ele, entontecido, não consegue ainda sintonizar senão em fragmentos da voz do pediatra. Há algumas características, sinais importantes. Vamos descrever. Observem os olhos, que têm a prega nos cantos, e a pálpebra oblíqua. O dedo mindinho das mãos arqueado para dentro. Achatamento da parte posterior do crânio, a hipotomia muscular, a baixa implantação da orelha. O pai lembra imediatamente da dissertação de mestrado de um amigo da área de genética. 2 meses antes fazia revisão de texto e ainda estavam nítidas na memória as características da trissomia do cromossomo 21, chamada de síndrome de Down. Ou mais popularmente, ainda nos anos 1980, mongolismo, objeto do trabalho. Era como se já tivesse acontecido. Largou as mãos da mulher e saiu abrupto do quarto, numa euforia estúpida e intensa, que lhe varreu a alma. Era preciso sorver a verdade, esse fato científico, profundamente, sim. As crianças com síndrome de Down morrem cedo. Releia o trecho. A manhã mais brutal da vida dele começou com o sono que se interrompe. Chegavam os parentes. Por que ele afirma que aquela foi a manhã mais brutal da sua vida? Porque os parentes chegaram? Porque os médicos trazem uma informação? Porque a família é um horror? Ou porque o bebê parece um joelho?
Observando aqui a atividade 2, vamos à resposta então. Porque os médicos trazem uma informação. A atividade 3. Qual é a informação que deixa o personagem principal devastado? Conseguiram resolver? Vamos dar uma olhadinha aqui no gabarito, então. A notícia de que seu primeiro filho, Felipe, nascera com síndrome de Down. Conferido aí? O Cristóvão Tesa e o Filho Eterno. Então, essa obra é uma obra que tem uma relação de literatura e biografia, e ela é um romance que trata dos sentimentos de um pai diante do nascimento do seu filho com síndrome de Down. Sabe-se que o Cristóvão Tesa tem, de fato, um filho portador dessa síndrome e que os fatos de sua vida que estão retratados na narrativa são, então, autobiográficos. A escrita é compactada e é transformada em dado bruto da vida real. Então, esse dado bruto ele vai virar literatura, ainda que o veio autobiográfico esteja presente no livro. Observaram que esse filho do pai eterno é uma narrativa seca em terceira pessoa? Vocês conseguiram perceber isso? Notaram o detalhe que ele chama todo mundo de o filho, a mãe? Só o Felipe tem nome, é o pai. Observem que também aparece o filho em contraposição ao pai. Não tem um apelo de sentimento, então é um sentimento de pena, de empatia. E isso é uma das qualidades de uma história que prende o leitor. Não fornecer respostas e soluções óbvias. Pelo contrário, surpresa é uma constante durante a leitura. Vamos recordar agora um pouquinho das características, do romance. Então, nós temos neste romance a narrativa longa, complexa, as formas e tipos mais variados, personagens, cenário e espaço, tempo, que é o período de duração, no caso aqui é longo, o enredo, que são vários fatos, e o narrador, foco narrativo em primeira ou terceira pessoa. Agora a prof vai passar para vocês uma sugestão de atividade. Um garoto portador de síndrome de Down tem um canal chamado Downlícia. Então está aqui o endereço e eu gostaria que vocês, na medida do possível, acessassem esse canal. A segunda atividade é interessante para você, para a tua vida. Então, você já pensou em debater com os teus colegas de que modo a sociedade pode se adaptar às necessidades das pessoas com deficiência? Já parou para pensar sobre isso? Aqui agora me despeço e conto com vocês para uma próxima aula. Aguardo vocês ansiosas para estarem aqui conosco, estudando literatura e romance. Combinado, galerinha?